Vamos falar de um outro caso agora, turma, porque é o seguinte, ontem repercutiu muito o caso do Márcio Smelling e do Ricardo Feltrin, jornalista Ricardo Feltrin. Os dois se tornaram réus por violência psicológica e perseguição a 4 mulheres que o acusaram de assédio. Segundo a denúncia, os dois teriam feito declarações públicas que geraram ataques contra as vítimas. A defesa do Smelling diz que o caso já foi arquivado numa outra instância e o Feltrin está alegando que essa ação é tentativa de censura. O caso agora está sendo analisado pela Justiça do Rio de Janeiro, mas o Reis explica pra gente, né, Isso. Reis? É bom destacar que a juíza acatou para que eles se tornem réus para verificar a respeito do caso. Muita gente está falando, nossa, quer dizer que eles estão errados. Não, a juíza vai agora abrir o inquérito para verificar se realmente isso procede. Vale destacar que esse mesmo processo já foi negado pela Justiça do Rio de Janeiro e dessa vez ele foi acatado aqui pela juíza, vou até pegar o nome dela, que é a juíza Juliana Benevides. Ela decidiu acatar aqui na Justiça de São Paulo e vai ser transferido. A defesa deles nega, inclusive, o Feltrin disse em nota o seguinte: a acusação de violência psicológica contra um jornalista sempre configurou uma tentativa de censura por parte da advogada das acusadoras. Basta lembrar também que lá no começo dessa história, do caso Smelling, o Feltrin foi um dos únicos jornalistas que ouviu o contraditório mais a fundo, que foi mais a fundo no caso Smelling e conversou com ele, trouxe provas diferentes do que a grande mídia estava publicando na época. Isso causou também muita revolta por parte dessas atrizes da Globo. Inclusive, parte do processo já meio que foi arquivado porque não houve provas para provar, né, lá no Agora, Rio de Janeiro vocês veem que quando a gente fala em cabeça de juiz, é que nem bumbum de criança, Vai né? Você não mudando, sabe o né? que vem, né? Porque nesse caso a gente viu a perícia, com uma perícia forte, dando razão ao Márcio Smelling no Sim. caso. A gente viu uma porrada de promotoras dando razão ao Smelling no caso. E aí uma única juíza Sim, resolveu detalhe ali, né? mudar todo o curso do processo, baseado em quê? Eu não faço a menor ideia. Rick Souza, quero te ouvir, amigo. Esse caso do Mery é um caso muito delicado, que a gente nunca vai ter realmente a certeza de quem está certo, porque os dois lados têm argumentos muito pertinentes. Sobre o Feltrin, igual o Reis falou, de fato, ele trouxe uma outra versão da história, outros temas, mas ele deixou de ter uma visão imparcial sobre o tema, ele virou praticamente advogado de defesa do Márcios. Ele tem um vídeo em que ele fala que ele chegou a chorar quando descobriu que o Márcios foi injustiçado, que ele vomitou lendo os autos do processo. Isso não é conduta de um jornalista imparcial. Ele virou uma espécie de advogado de defesa informal. Mas ele faz um jornalismo que ele diz que é um jornalismo independente, né? Ele vai lá Nessa época ele estava no UOL, não como jornalista independente. mas o Feltrin é um cara de posição, né? Sempre é um cara... E eu acho que, Ele ele pegou- defende essa posição. e No ele caso pegou Ana um Hickman, ele nicho, fez né? a mesma coisa. Exato, ele tem pegado esse nicho do outro lado da história, que é um nicho que interessa muito, principalmente a internet. As pessoas querem saber mais a fundo o outro lado quando uma história não é tão bem esmiuçada. A gente sabe que a mídia passa ali pelo processo, não vai ficar também ali entrando a fundo. As pessoas não querem saber do outro lado, as pessoas querem treta. Também, As pessoas isso. querem acompanhar treta. Detalhe da treta. É essa a verdade. Ninguém está interessado em justiça. O que você acha do caso, Regis? É muito difícil você falar a respeito de um caso onde você tem, como foi bem dito aqui, tem duas partes. Quando falam em bons argumentos, eu vejo o contrário. São duas partes com péssimos argumentos, cada uma delas. Tá entendendo? Então, quando você tem duas partes em que ninguém é santo, é aquele faroeste onde só tem bandido, sabe? Filme de faroeste que não tem mocinho. Então, assim, onde você tem dois lados com péssimas argumentações e todo mundo meio que tentando trazer para si mesmo algum tipo de ética magnânime, quando na verdade não tem, tanto o lado das acusadoras, as garotas, quanto do Dani cara. Calabresa e companhia. Então, pois é. Não, Porque agora o processo mudou de lado, né? Agora o alvo também é o Feltrin, porque elas estão dizendo que foram vítimas de violência psicológica por conta do jeito que foi feita a cobertura dele.
Então, mas Então- isso é a mesma coisa nós vamos Mas entrar eu discordo que seja censura, porque ele não foi banido de falar. Ele está sendo julgado pelo que ele falou. Porra, mas tudo bem. Mas você concorda que é um tipo de pressão isso? É uma pressão, Ué, mas não se é tá uma dentro pressão- do direito das pessoas discordarem de algo que a gente diz? então, mas uma coisa é as pessoas discordarem, outra coisa é as pessoas quererem calar. São coisas diferentes. Diogo, fala um pouco da tua visão sobre o caso. É incrível como algumas pessoas têm a capacidade de atrair a treta, né? A confusão, as acusações, as denúncias. O Mellen é uma. Normalmente são pessoas que estavam com poder na mão que não deveriam ter. E aí ficam assim mais na berlinda, na hora que perdem parte desse poder. Agora, Paulo, você está falando por causa de uma juíza. Por isso que é importante ter 2, 3 instâncias para julgamento, porque todos nós estamos sujeitos à interpretação de uma pessoa que seja mais fanática por um ou outro assunto, e aí que tem que ir para outra instância o julgamento. Que isso vale para a gente discutir um pouco aquilo que está acontecendo lá em cima em Brasília, né? Que muitas pessoas, se forem condenadas, não terão direito a uma segunda instância de julgamento. Me chama muito a atenção, assim, porque, porra, o caso estava indo numa linha, né? E não é o Márcio Smelly, ou fulano ou ciclano. É a perícia, a promotoria, todo mundo indo numa linha. E aí, do nada, tchum, baixa um negócio na juíza e ela resolve, não, vamos desarquivar e seguir em frente com o processo. Eu ainda não entendi a motivação disso. Eu tô aqui com a nota que o nosso querido Oscar Filho conseguiu ontem, inclusive ele me mandou aqui, da defesa do Márcio Smelling, que diz o seguinte, vou ler a nota só para a gente deixar aqui registrado tudo. Eles falam o seguinte, em relação à reportagem sobre o processo que tramita em segredo de justiça no Rio de Janeiro, a defesa do Márcio Smelling esclarece que os fatos tratados nessa ação são os mesmos que já foram analisados e arquivados por outro juízo após ampla apuração que incluiu perícia técnica realizada por 4 peritas criminais. O arquivamento foi corroborado pelo órgão superior do Ministério Público por 4 promotoras de justiça, todas mulheres. A perícia técnica não afastou a ocorrência de violência psicológica, como também apontou indícios de combinação de discurso e comportamento das supostas vítimas. O próprio promotor de justiça, em exercício no juízo criminal, se manifestou pela rejeição da denúncia por entender que não há elementos que sustentem essas acusações. O juízo, embora ainda não tenha sido analisado o mérito, decidiu dar seguimento para ouvir o acusado antes de prosseguir com a ação penal. Estamos absolutamente confiantes de que, assim como ocorreu no outro procedimento idêntico a este, ficará mais uma vez comprovada a inocência do Márcios. A defesa vai seguir colaborando com a Justiça para que a verdade prevaleça. Uma nota assinada pelos escritórios Oliveira Lima e da Lacqua Advogados, Técio Lins e Silva, Letícia Lins e Silva, advogados associados. Está aí a posição do Márcio Smelling, Diogo. Aí muda bastante. O Técio Lins e Silva é um baita de um advogado. O pai dele também teve casos assim, super, super famosos. Mas veja que o juiz mandou ouvir o réu. E é claro, tem que ouvir todas as partes. Pode parecer estranho, mas quando o promotor já diz que não vê motivo para a acusação, o juiz vai ouvir a outra parte e muito provavelmente vai acabar decidindo pelo arquivamento também. É que foi decidido pelo arquivamento no Rio. É. Aqui em São Paulo é que foi reaberto, Foi né? acatado Isso. Isso que é meio estranho mesmo. Que mais, Reis? Eu acho que é isso, eu acho que é muito a cabeça do juiz mesmo, né? Porque fica mostrando cada vez mais que a justiça é uma coisa dúbia, que não deixa de ser em muitos casos, né? Agora, o Feltrin falou que é censura, é isso? ele tá dizendo Deixa eu que mandar uma censura. mensagem para ele para ver se ele tem uma nota. Peraí, você Ele tem disse em uma entrevista à nota... Folha lá que é uma censura, que ele não concorda com isso, que já mostrou, né, que isso era uma mentira, que ele tem provas e tal. Tô mandando aqui, queria É ler. complicado, porque envolve gente famosa, né, e aí esses famosos, querendo ou não, acabam tendo um destaque. Se eu não me engano, até Não famosa ninguém quer, né? É, exato. Se eu não me mas engano, aqui- inclusive, nos autos do processo no Rio de Janeiro, foram anexadas conversas de WhatsApp, Sim. né? Que, inclusive, conversas de WhatsApp excessivamente amistosas, se é que vocês me entendem,
Tinha troca de nudes, vamos falar a verdade. Tinha troca de nude. Esse caso, ele chama atenção por várias O coisas. envio de biqueta, o envio da biqueta. Tinha, Várias coisas biqueta. chamam atenção nesse caso. Em primeiro lugar, ele só tá acontecendo porque tem Globo por trás. E a Globo, Certo? o compliance Como da pano de Globo fundo. negou essa história. Começou lá atrás Abafou. porque era um diretor da onde? Da Globo. Da Globo. Então isso já Do chamou humor da Globo. que primeira não existe atenção. mais. Segunda atenção que o Márcios era um cara de vídeo. Ele era conhecido. A Dani também. A Dani também é um cara de vídeo. E ele estava numa posição hierárquica superior e tal. Terceira coisa que chamou a atenção desse caso, e é por isso que repercutiu tanto, que foram as reviravoltas. Ou seja, muita gente começou a pensar assim, pô, a pessoa vai lá, ela denuncia o cara, mas não necessariamente a pessoa que está denunciando está com a verdade. Sim. Né? E o Márcio Smelly foi um dos precursores Isso. que mostrou pra gente a importância de não apagar nada, né? Porque aí o que o Márcio Smelly fez? Criou um canal no YouTube e aí começou a expor as versões dele, Exato. mostrando todos os WhatsApps. Então era isso, tipo assim, a pessoa falou que eu assediei. Como que eu assediei se um dia antes mandou um negócio? Eu não sei se é essa timeline, tá? Só Não, dando não um dá exemplo. pra eu não boto a mão no fogo por ninguém nesse caso. Nem por Eu Dani boto a mão no Calabresa, fogo nem pelo por ninguém. Regis. Não, pelo Eu Regis também, eu boto. Pelo Regis eu boto. eu boto Eu a fogo boto. por mim, eu boto a mão no fogo por mim mesmo. Entendeu? Agora, isso é mais comum em televisão do que possa se imaginar, né, Rick? Tava com o meu microfone mutado, desculpa. Sim, a gente já teve esse debate aqui sobre teste do sofá, que até a Adriles Jorge falou que já recebeu o convite. Deus do Como que céu. você acha que Que o Paulo nível, entrou né? no SBT e na Jovem Pan? Isso é uma denúncia? Ah, não, é só uma afirmação Eu mesmo. fiz um teste com o Tutinha, foi É, ótimo. o Bora meu lá, Deus, vai, gente. meu. Senta aí no sofá, meu. Vira de ladinho, meu. Ele ficou atraído pelos atributos do subprefeito de Pinheiros, né? Ai, gente, Mas olha. sim, gente, é uma prática imoral, errada. Não preciso ficar falando o óbvio aqui, seu capitão óbvio. Mas é uma prática extremamente velha. Tinha até aquela máxima de que na Globo tinha o quartinho do pó e do cu. Histórias que todo mundo já viu alguma vez na vida. Peço desculpas à nossa audiência, a gente tá falando eu baixaria às 10h43 da manhã. É, eu achei que você baixou o nível. Mais que ter o Regis aqui no programa, você baixou o nível. Regis Agora- hoje, inclusive, está parecendo uma pessoa, não um maluco. Está tá É, arrumado, você viu? né? É. não tá com nenhum moletom de roqueiro. Que Então, e você milagre. viu que ele, graças a Deus, botou pra lavar aquele casaco que ele tava usando há 2 semanas, Ah, né, Rick? calúnia. Isso é uma calúnia. Eu É achei igual da bom. Mônica, Isso, o guarda-roupa toda, dele tem não, vários. toda pessoa que só usa Eu roupa achei preta, bom. as pessoas E a falam, gente tá com o tá mesmo usando a tom. mesma roupa. Não, Eu mentira. achei bem bom. Vou mandar uma notificação extrajudicial pra você. A gente tinha que compilar aqui as roupas do Regis. Eu tenho certeza que eu já vi ele com a mesma roupa umas 5 vezes. Não, cara, é você que com essa voz de Mickey aí que tá. Os seus olhos estão obtusos. Não, eu acho o seguinte, eu acho que assim, falar de roupa, o Rick e o Regis, mano, os dois perdem, né? Porque um vem com a roupa de jogador de futebol do Rock, né? Porque- Ó. E o outro vai com a blusa dos ursinhos carinhosos. Falou É o difícil Pierre Cardin da competir. Venezuela. Enquanto Se liga isso, aí, o ó. senhor Paulo Matias está parecendo aqueles peruanos vendedor de lhama com esse casaco. Mas eu adorei Ó, o casaco do Paulo. Tá faltando a flauta. Gente, o meu, eu já falei, o Quero meu morrer casaco. amigo de vocês, viu? Porra, o meu casaco é padrão Regis Tadeu. Nem a Velho pau. e mofado. Não, nem. entendeu? Imagina, eu não Isso. usaria isso nem no meu velório, você tá Isso, louco? eu peguei um casaco velho lá de neve, aí eu falei, porra, tá friozinho, Não, mas vamos. tá legal, Deixa eu gostei. ler aqui, acabou de chegar a Ó. nota do Ricardo Feltrin. Então demos a nota do Márcio Smelling e agora vamos dar a nota do Feltrin, que diz o seguinte: a acusação de violência psicológica contra mim, um jornalista, sempre configurou uma tentativa de censura por parte da advogada das acusadoras de Márcio Smelling. Afinal, após mais de 200 vídeos sobre o caso, ela jamais pode me acusar de calúnia, difamação, injúria ou de ter postado qualquer fake news sobre o caso. Sobrou então a ela a acusação desesperada de violência psicológica, algo que nem pode ser explicado. 4 peritas judiciais e uma promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro fizeram laudos técnicos que mostram que não só exerci meu trabalho, como há sinais claros de que as acusadoras combinaram todas as acusações, tanto contra o Márcio Smelling como contra mim. Por 2 vezes o Ministério Público já pediu o arquivamento, inclusive com o aval da Câmara Criminal. A decisão da juíza do caso de rejeitar tudo isso e decidir de forma monocrática a prosseguir com o processo não me espanta nos tempos atuais. Sou um jornalista investigativo fazendo meu trabalho e continuarei a fazer
isso. Tá aqui as aspas do Ricardo Feltrin, exclusivo aqui para você que nos acompanha no Além da Notícia. Fala, Diogão, comenta um pouco sobre o que você achou desse posicionamento aí. Faz muito sentido a fala dele, menos num aspecto. Isso não é censura. Olha, você sabe que eu defendo muito a liberdade plena de expressão. Mas quando advogada, uma parte contrária, tenta calar ele usando os meios legais, ela não usa da força e sim do argumento, ela tem todo o direito. Muito provavelmente não vai conseguir jamais, mas ela está tentando. Se fosse a juíza mandando ele se calar, aí a coisa era muito grave. Se fosse alguma entidade de poder para fazer isso também. Mas não, ele está vulgarizando a palavra censura no momento que ela é tão importante aqui no Brasil. A gente precisa separar muito bem o que é censura, que existe em alguns casos, de brigas entre partes. Uma pena que a live do Feltrin é exatamente nesse horário, senão o Feltrin entrava ao vivo para falar com a gente. Mais algum ponto aí que vocês queiram falar? Eu concordo com o Diogo, eu acho que tem que tomar cuidado com isso de censura, porque tudo vira censura. Tá censurando. Mas as pessoas têm o direito de entrar na justiça, né? Se vai acatar ou não, outra história. Muito bem. Rick, quer fechar? Sim, mas não sobre o assunto, assim, vamos dar like, gente. 695, 1.700, senão ele corta nosso salário. Tá muito ruim o like hoje, hein? Nós estamos com menos de... Não é sempre que a gente tem aqui um... Cuidado pra Disney não derrubar nosso vídeo, hein? Royalties. Corre esse risco, viu? Vou achar que a gente Corre tá esse usurpando risco. A Disney, autoral. se bem que o direito autoral do Mickey, original de 1925, Já virou do já caducou. tá certo. Vamos trabalhar. Já podemos usar. Para, Felipe, por favor. Vamos trabalhar. Não, chupa a Disney não que eu vou falar. Vamos lá, gente. São 10 horas e 48 minutos.